Duas antigas estações ferroviárias da macro-região foram tombadas pelo Condefat. Com isso, passa a ser obrigatória a manutenção dos espaços que guardam a história das linhas férreas. Hoje apenas ônibus circulam pelo terminal rodoviário de Bento Quirino, em São Simão. Mas nem sempre foi assim. Nesses corredores, passavam trens das linhas São Paulo-Minas e Mogiana. E esse espaço carrega uma história que ainda não se perdeu. Recentemente, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico de São Paulo tombou o prédio que foi construído em 1902. Manter esse imóvel, contando a história, contando a cultura dessa ferrovia aqui no bairro de Bento Quirino e de São Simão, é muito importante para nós. Além de conservarmos a história e a cultura, também estaremos atraindo turistas. O Condefat também aprovou o tombamento das estações ferroviárias de Brodowski, Águas da Prata e Palácio Mogiana, em Campinas. O Conselho entendeu que todas elas tiveram um papel importante no transporte de cargas e passageiros entre os séculos 19 e 20. No caso desse conjunto específico de tombamentos, é um trabalho que o Condefat vem desenvolvendo em cima das antigas ferrovias para tombar conjuntos arquitetônicos que lembrem a história dessas ferrovias, que marquem o período de apogeu do transporte ferroviário no estado de São Paulo. Em São Simão já existe um projeto para trazer de volta o transporte de passageiros pelos trilhos. Enquanto isso não acontece, no Museu de Preservação Ferroviária, que fica na estação, é possível fazer uma viagem no tempo. João, que trabalhou muitos anos na estrada de ferro São Paulo e Minas, relembra os bons momentos passando pelo acervo, que conta com telégrafos, pequenas e grandes máquinas, objetos de sinalização, documentos e até fotografias. Para ele, o tombamento significa o resgate de uma grande história. Sinto muito feliz. E se meus irmãos estivessem aqui, eles iam chorar de alegria, sabe? Porque é importante, muito importante demais. Aqui nesta mesa nós temos algumas ferramentas usadas pelos ferroviários. Tudo isso foi doado pelas famílias dessas pessoas que trabalhavam aqui nessa época. Olha só que interessante, nós temos dois parafusos que eram usados para prender as linhas, onde o trem passava. Tem também marreta e o que chama atenção, olha só, é esse parafuso que está muito bem conservado porque foi fabricado com aço e já resiste há mais de 100 anos. Agora, com o tombamento, a prefeitura passa a ser responsável pela estação. Isso inclui acervo e o prédio. Acontece que o executivo não dispõe de recursos para fazer de imediato a manutenção do imóvel, que sofre com danos em portas e também no forro. Nosso objetivo agora é buscar parceria com empresas privadas, buscar parceria com a própria Secretaria de Estado da Cultura, em prol da preservação predial do museu. Bem que a grana para pagar todos os custos poderia estar dentro do cofre, que teve o segredo perdido há muitos anos. Mas se não tiver dinheiro, não tem problema. Ele pode estar cheio de boas histórias. Rafael Aguiar, de São Simão, para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. O tombamento será de grande importância para a cultura das cidades. Eu converso agora com o Márcio Santiago, que é especialista em turismo. Márcio, qual a importância do tombamento para as antigas estações ferroviárias? Boa tarde. Boa tarde. Sem dúvida, esse ato é um ato extremamente importante, porque está vinculado à educação e à cultura e à história do município. Quer dizer, se você não preserva essa história toda, o país está fadado ao fracasso. Quer dizer, um país, uma cidade que não preserva e não reconhece o teu patrimônio, isso impacta, sabe, na educação e no futuro das gerações. Então é importante que você conheça o teu passado, respeite o seu passado, para que o seu futuro seja reconhecido. E como funciona o processo de tombamento? Bem, qualquer cidadão pode solicitar ou pleitear o tombamento, né? Você tem as entidades que funcionam no âmbito municipal, tem a estadual e no âmbito federal. No caso de Ribeirão, você tem aqui o Compac, no estadual você tem aí o IFAM, é o nacional, né? E, enfim, você tem todos esses processos que tem que ser colocados. E qualquer pessoa pode solicitar. Basta um requerimento simples. O órgão se mobiliza e vai fazer o levantamento daquilo, tem todo um procedimento de verificação, de constatação se aquele equipamento realmente merece ser considerado como para ser tombado, né? E agora aumenta a responsabilidade dos proprietários. No caso das prefeituras, isso pode ajudar na captação de recursos?
Sem dúvida, um imóvel tombado, ele goza de prerrogativas que um imóvel que não é tombado não tem, quer dizer. Então, tudo isso tem recursos do âmbito, principalmente federal e também estadual, para que o patrimônio seja preservado, né? E essa preservação é fundamental para gerações futuras, quer dizer, é o link entre o passado e o futuro de uma nação, né? Pode contar também com a iniciativa privada? Pode, eu acho que a iniciativa privada deve participar, com certeza, porque nem tudo você pode jogar nas costas do governo, quer dizer, o governo, embora seja o maior arrecadador, mas a iniciativa privada também tem um interesse na preservação disso, né? A gente tem vários exemplos no mundo e no Brasil e aqui em Ribeirão também, e também na região, de pessoas físicas que contribuíram para a manutenção desses equipamentos que são históricos. Ok, Márcio, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta para falar sobre a nova estação ecológica Guarani em Ribeirão. O Ministério Público está de olho nessa compensação ambiental. É com você, Pucci. Ok, até já.